Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 23, que nos diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos do mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até o mar lhe obedece? Amém? Mateus capítulo 8. Nós vamos entender que a partir desse episódio verídico a qual aconteceu, quando Jesus palmilhava os seus pés sobre esta terra, e nós vamos entender dentro do texto que Jesus, ele não estava sozinho. Jesus, ele andava acompanhado com grandes multidões. Jesus andava acompanhado com os seus discípulos. Mas Jesus, ele precisava trazer um momento espontâneo para os seus discípulos. Jesus estava preparando os discípulos para uma grande obra. Mas para preparar um homem ou uma mulher para uma grande obra, é preciso passar pelo crivo das provações. É preciso passar pelo crivo das tribulações. E hoje, nossos dias não é diferente. Todos nós já passamos pelo crivo das tribulações. Todos nós já passamos pelos momentos difíceis, pelos momentos de provações. Mas a palavra do Eterno a qual nós temos hoje, aonde nós vamos entender que os discípulos também eles passaram pelo momento difícil, pelo momento de prova, pelo momento de uma tribulação. Todos nós sabemos desse texto no qual Jesus, quando ele estava, aleluia, de uma travessia de um lado para o outro, Jesus estava dentro de um barco, Jesus estava com os seus discípulos, e diz o texto a qual nós lemos, que nesta passagem a qual Jesus estava andando, estava no barco, estavam os seus discípulos, aleluia, e dentro do barco, aleluia, aconteceu algo extraordinário. E dentro do texto a qual nós lemos, nós percebemos que no mar se levantou uma grande tempestade, aleluia, e essa tempestade era tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Porém, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, aleluia. E nesse momento, a qual Jesus estava dormindo, a Bíblia diz que os discípulos eles se aproximaram de Jesus e despertaram, acordaram o Mestre, porque o Mestre estava descansando. Se nós formos ler os capítulos anteriores do texto, nós vamos entender que Jesus ele passou um dia anteriormente ali ensinando. Jesus passou um dia pregando a palavra. Jesus ele caminhou